Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 25 de maio de 2026. Hoje, com São Beda, o Venerável, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa, e um sermão com comentários de santos da igreja a partir da Catena Áurea compiladas por Santo Tomás de Aquino, para responder diante de Deus: onde está a sua alma? História do santo do dia. São Beda, o Venerável. São Beda, o Venerável, nasceu em 672 no Reino Unido, e desde os 7 anos foi entregue ao mosteiro de São Pedro e São Paulo. Ali, guiado por São Bento, biscope, revelou inteligência, amor pela oração e pelos estudos. Tornou-se diácono aos 19 anos e sacerdote aos 30, vivendo toda a sua existência entre cela monástica, a igreja e os livros. Seu coração tinha uma sede simples e imensa: aprender, ensinar com humildade e escrever para conduzir as almas a Deus. Produziu cerca de 70 obras sobre Sagrada Escritura, teologia, filosofia, gramática, cronologia, astronomia, música e até medicina. Lia em grego e hebraico. Conhecia autores clássicos e, sobretudo, os padres da Igreja. Pela clareza de suas explicações, formou gerações de monges e tornou acessível aos simples a profundidade da fé. Foi pioneiro ao organizar a contagem dos anos em antes e depois de Cristo, e seu cálculo para a data da Páscoa tornou-se referência para a Igreja. Também se destacou pelo uso de anotações e rodapés. Ainda em vida, era chamado de Venerável. Em 1899, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. De uma homilia sua veio o lema do Papa Francisco: Miserando, ataque, eligendo. São Beda morreu em 25 de maio de 735, deixando-nos uma lição luminosa. O saber só é santo quando se torna serviço. A fé não nos chama à vaidade intelectual, mas à verdade humilde. Convertamo-nos da ignorância acomodada e do orgulho que não pergunta, para aprender, viver e ensinar o que conduz a Cristo. São Beda, rogai por nós. Liturgia do dia, primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu o fruto da árvore, o Senhor o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companhia, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Salmo responsorial. Agora, desacelere o coração. O salmo do dia será cantado pela Marcela. Não passe por esse momento com pressa, contemple com calma as palavras do salmo e deixe que a cidade do Senhor recorde onde estão as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama
cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, de Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Evangelho. Agora vamos para o Evangelho. Fique perto da cruz. É ali que Cristo entrega Maria como mãe, consuma a obra da salvação e abre para nós a fonte do sangue e da água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que as escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a palavra de Deus começa com uma pergunta que atravessa toda a história humana. Onde estás? Não é Deus quem perdeu Adão, é Adão que se perdeu de Deus. O Senhor o chama no jardim, mas o homem, depois do pecado, já não se apresenta como filho. Aparece como fugitivo. Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Eis a primeira consequência do pecado. O homem já não suporta o olhar de Deus. A nudez que antes não envergonhava, agora acusa. A voz que antes era familiar, agora parece ameaça. O jardim que era comunhão torna-se esconderijo. E você, onde está?
não onde mora, não onde trabalha, não onde aparece aos olhos dos outros. Onde está a sua alma diante de Deus? Está de pé junto à cruz como Maria ou escondida entre as árvores como Adão? Está aberta à verdade ou ocupada em fabricar desculpas? Porque Adão não apenas peca, ele acusa. A mulher que tu me destes e etc. A culpa sobe da criatura para o Criador. Eva também transfere. A serpente enganou-me. Assim nasce o velho homem, nu, medroso, escondido e cheio de justificativa. Mas no mesmo lugar onde Deus denuncia o pecado, ele anuncia a vitória. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça. A história começa com uma mulher, uma serpente e uma desobediência, e caminha para outra mulher, outro filho e uma obediência até a morte. No Gênesis, Eva se torna mãe de todos os viventes segundo a carne. No Calvário, Maria recebe uma maternidade nova, dolorosa e universal, diante do Filho que entrega a vida. A primeira mulher esteve diante da árvore da queda. A nova mulher está de pé diante da árvore da salvação. O Evangelho nos leva para perto da cruz. E ali, enquanto os soldados executam sua crueldade, Cristo pensa em sua mãe. Teofilato nota essa delicadeza impressionante. Enquanto os soldados fazem sua obra brutal, Jesus cuida de Maria. O mundo ao redor está repartindo túnicas, zombando, ferindo, esperando o fim. Mas o coração de Cristo, mesmo crucificado, não se fecha em sua dor. Ele ama até nos detalhes. Que distância da nossa vida! Nós, por qualquer contrariedade, nos tornamos incapazes de pensar nos outros. Uma palavra dura, uma frustração, uma humilhação pequena, e já nos sentimos autorizados a abandonar a caridade. Cristo, pregado na cruz, honra sua mãe. Nós, livres e confortáveis, quantas vezes desprezamos os nossos? Quantas vezes a religião serve para falar de Deus, mas não para cumprir os deveres mais próximos? Santo Ambrósio contempla isso com um testamento de Cristo na cruz. Não um testamento de dinheiro, mas de vida eterna. Não escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Mulher, este é o teu filho, esta é a tua mãe. Do alto da cruz, o Senhor faz um testamento público e doméstico. Público, porque ali entrega Maria à igreja. Doméstico, porque ensina a piedade concreta dos filhos para com seus pais. Santo Agostinho chama a cruz de cadeira do mestre. O bom mestre ensina, sofrendo, como os filhos devem cuidar dos pais. E aqui precisamos perguntar: de que vale uma fé que não transforma a casa? De que vale defender grandes verdades se desprezamos os deveres pequenos? De que vale falar da igreja como mãe se não sabemos acolher Maria como mãe? João não recebeu apenas uma frase bonita, recebeu uma missão. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Santo Agostinho explica: João não a levou para propriedades, pois havia deixado tudo, levou-a para seus cuidados. A verdadeira devoção mariana não é ornamento sentimental. É acolhimento, obediência, cuidado, pertença. São João Crisóstomo observa com força: o sexo considerado mais fraco se torna o mais forte. Os discípulos fogem, mas as mulheres estão de pé. Maria está de pé. Não desmaia na revolta, não se esconde no medo, não amaldiçoa o sofrimento. Está de pé junto à cruz. Eis a posição da fé madura. Não fugir quando a salvação passa pela dor. Nós queremos uma fé sem calvário, uma maternidade sem espada, uma igreja sem feridas, uma doutrina sem cruz. Queremos estar com Cristo no milagre, na multiplicação, na glória, mas não junto ao madeiro. Maria nos desmascara. Ela permanece onde Adão fugiu. Adão se esconde no jardim, Maria se expõe no Calvário. Adão culpa a mulher, Cristo confia sua mãe ao discípulo.
perde a familiaridade com Deus. João acolhe em casa a Mãe de Deus. E o Salmo canta: dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Que cidade é essa? A tradição vê em Sião a imagem da igreja, cidade fundada por Deus, lugar onde nascem os povos para a vida nova. Se Sião diz: nasceu nela todo homem, e onde nasce essa cidade? O Evangelho responde: com sangue e água. Do lado aberto de Cristo nasce a igreja. A fonte está no crucificado. Por isso o Salmo pode dizer: estão em ti as nossas fontes. Sim, nossas fontes estão naquele lado aberto, naquela água que purifica, naquele sangue que redime, naquela ferida que não é derrota, mas porta. Santo Agostinho, comentando o lado transpassado, é luminoso. O evangelista não disse simplesmente que o soldado o feriu, mas que abriu o lado. Abriu-se a porta da vida. Dali fluíram os sacramentos da igreja, sem os quais não entramos na verdadeira vida. O sangue foi derramado para a remissão dos pecados. A água aponta para o cálice da salvação e para a purificação. Como Eva foi formada do lado de Adão adormecido, a igreja nasce do lado do novo Adão, que inclina a cabeça e dorme na cruz. Que mistério tremendo! A morte de Cristo gera a vida. A ferida de Cristo gera a esposa. Aquilo que o pecado abriu como abismo, a misericórdia abre como fonte. Mas antes do lado aberto, Jesus diz: tenho sede. Não é apenas sede física, embora sua humanidade sofra de verdade. Santo Agostinho recorda que tudo acontece para cumprir a Escritura, e vê no vinagre uma imagem terrível. Os judeus, degenerados dos vinhos dos patriarcas e profetas, eram chamados a ser vinho bom da aliança, mas tornaram-se vinagre de maldade. Crisóstomo nota que nem diante da paixão eles se amoleceram, ao contrário, ofereceram a Cristo a bebida dos condenados. E nós, que oferecemos a sede de Cristo? Ele tem sede de almas, de conversão, de amor, de verdade, de fidelidade. E quantas vezes recebe de nós vinagre, oração distraída, comunhão fria, confissão adiada, coração ressentido, doutrina moldada ao gosto pessoal, caridade feita só quando convém. Cristo pede água viva e nós entregamos acidez. Cristo tem sede da sua alma. E você, tem sede de quê? De aprovação, de prazer, de controle, de parecer inteligente, de vencer debates, de ser visto? São Beda, o Venerável, cuja memória celebramos, nos ajuda a responder. Ele viveu entre a cela, a igreja e os livros, mas não para alimentar vaidade intelectual. Seu saber tornou-se serviço. Escreveu, estudou, ensinou, organizou, explicou a fé aos simples. Conhecia línguas, autores, escritura, padres da igreja. Mas sua grandeza não estava em acumular conhecimento, estava em conduzir almas a Cristo. A lição de sua vida é urgente. O saber só é santo quando se torna serviço. A fé não chama a vaidade intelectual, mas a verdade humilde. Quantos hoje querem saber sem obedecer? Quantos acumulam vídeos, textos, livros, discussões e opiniões, mas não se convertem? Quantos falam de teologia sem se aproximar do confessionário? Quantos usam a inteligência para esconder a nudez de Adão, costurando argumentos para não dizer, pequei? São Beda nos ensina ao contrário. Estudar é ajoelhar a inteligência diante da verdade. Ensinar é servir. Conhecer a fé é deixar-se julgar por ela. No Calvário, Cristo diz: tudo está consumado. Santo Agostinho explica: tudo que a profecia anunciara se cumpre. Já nada resta antes de morrer. Mas note, Jesus não morre vencido. Crisóstomo destaca que ele não inclinou a cabeça porque morreu. Entregou o espírito porque inclinou a cabeça. Ele é Senhor até da própria morte. Agostinho pergunta:
Quem teve poder de morrer quando quis, como Cristo? Ele entrega a vida, ninguém a arranca. A cruz não é acidente, é obediência soberana. Isso muda tudo. Se Cristo entrega a vida livremente, então sua dor pode ser unida a uma oferta. Se Maria permanece de pé, então o sofrimento não precisa virar revolta. Se João acolhe Maria, então a fé precisa virar cuidado. Se o lado aberto derrama sangue e água, então não há pecado mais forte que a fonte da graça. Se Deus pergunta: onde estás? Ainda há tempo de sair do esconderijo. Mas o Evangelho também denuncia uma hipocrisia religiosa. Crisóstomo diz que os judeus coavam mosquitos e engoliam camelos. Depois de cometerem a ousadia de crucificar o Senhor, preocuparam-se escrupulosamente com o sábado. Querem retirar os corpos para não contaminar a festa. Mas já contaminaram a alma com a morte do justo. Essa cena é assustadoramente atual. Podemos cuidar da aparência religiosa enquanto matamos a caridade. Podemos cumprir detalhes externos enquanto o coração está longe. Podemos defender a ordem da festa enquanto rejeitamos o Deus da festa. Você nunca fez isso? Nunca se preocupou em parecer correto mais do que em ser convertido? Nunca usou práticas piedosas para esconder uma alma dura? Nunca preservou a imagem enquanto alimentava o pecado? O Calvário mostra que a religião sem conversão pode chegar ao absurdo de proteger o sábado e perfurar o Salvador. Os soldados quebram as pernas dos crucificados, mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebram as pernas. Em vez disso, um soldado abre-lhe o lado com a lança. Teofilato observa que até o insulto ao corpo morto resulta em milagre. Sangue e água fluem de um cadáver. A maldade humana tenta humilhar Cristo até depois da morte. Deus transforma o golpe em sacramento. Que esperança! Aquele que o pecado faz para destruir, Deus pode transformar em fonte. A lança abre a ferida. A graça abre a igreja. Crisóstomo, olhando para o sangue e água, nos adverte. Quando você se aproxima do cálice tremendo, aproxima-se como quem bebe do lado de Cristo. Que frase deveria nos calar antes da comunhão? Não nos aproximamos de um símbolo vazio, de um rito social, de um costume dominical. Aproximamo-nos do sangue que saiu do lado aberto. Aproximamo-nos da fonte da cidade do Senhor. Aproximamo-nos da vida que venceu a morte. Como ousamos comungar distraídos, frios, indiferentes, sem exame, sem reverência, sem sede? A liturgia de hoje é um mapa da história da salvação. No Gênesis, o homem se esconde e culpa. No Salmo, a cidade de Deus é cantada como o lugar das fontes. No Evangelho, Maria está de pé, João recebe a mãe. Cristo tem sede, tudo se consuma, o lado se abre, sangue e água brotam. Em São Beda, vemos a inteligência redimida, o estudo convertido em serviço, a verdade ensinada aos humildes. Então a pergunta retorna: onde estás? Se você está escondido, saia. Se está culpando os outros, cale a desculpa e confesse. Se sua fé virou vinagre, peça que Cristo transforme em vinho novo. Se você abandonou Maria como mãe, acolha-a novamente em sua casa, em sua oração, em sua luta. Se você se afastou dos sacramentos, volte à fonte. Se sua inteligência virou soberba, aprenda com São Beda. Estude para servir, conhecer para amar, ensine para conduzir a Cristo. Não basta admirar Maria de longe, é preciso estar com ela junto à cruz. Não basta contemplar o lado aberto, é preciso beber da fonte. Não basta repetir que Cristo morreu por nós, é preciso deixar que sua morte mate em nós o velho Adão, o homem escondido, acusador, medroso e orgulhoso. A vida cristã começa quando paramos de fugir da voz de Deus e respondemos com verdade: Senhor, estou aqui. Ferido, nu, culpado, mas estou aqui. Lava-me no sangue e na água do teu lado.
Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, mas só entra nessa cidade quem aceita nascer de novo da fonte aberta no Calvário. Só vive como filho quem acolhe a mãe. Só ensina como Beda quem antes aprende com humildade. Só permanece de pé como Maria quem deixa de se esconder como Adão. Hoje, Cristo crucificado tem sede. Sede da sua conversão, sede da sua alma, sede de uma igreja que não fuja da cruz, não reduza a fé à aparência, não transforme conhecimento em vaidade, não receba os sacramentos com frieza. Que você não lhe ofereça vinagre, ofereça-lhe arrependimento, ofereça-lhe verdade, ofereça-lhe a vida. E novamente, São Beda, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a sair do esconderijo de Adão e voltar à fonte aberta do lado de Cristo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. Que esse vídeo não fique apenas como um conteúdo assistido, mas como um chamado concreto à conversão.